Queridos irmãos e irmãs, que a bondade excelsa do Pai seja constante na vida de todos, na vida aqui, na vida agora, na vida lá fora. E quando legar cada um seu organismo físico ao descanso, ao sono, então nos contatos espirituais que naturalmente já virão com a nossa libertação parcial do corpo físico. Vamos fazer algumas reflexões. Inicialmente até perguntar se lá, as últimas cadeiras, as pessoas lá estão me ouvindo bem e me entendendo bem. Ok? Vamos lá. Nós percorrendo a nossa consciência, nós somos seres racionais, sentimentais, sensoriais. Com isso nós temos todo um equipamento notável, legado pelo Criador, quando seus co-criadores planejaram esses nossos organismos para a nossa vida de relação dimensional, dentro dessa estrutura em que nós nos reconhecemos, nós nos vemos através de janelinhas muito especiais, que são os olhos, e podemos aurir através dos ouvidos os sons que nos possam ser os mais agradáveis, conquanto não há necessariamente um registro para quando pesarem os sons, nós nos vermos facilmente livres deles. Temos também os equipamentos que nos permitem perceber os odores, e que quando nós temos os cuidados necessários, nós podemos estar cercados efetivamente de ambientes que nos façam bem ao nosso sentido do olfato, do paladar, e também a alegria de termos os recursos do tato ou os recursos táteis que nos permitem laborar em tantas variedades de coisas úteis e também gratificantes, como podemos nos recordar do imenso prazer de termos o abraço e de abraçar pessoas a quem devotamos um afeto próximo ou mais próximo do que na generalidade. A verdade é que, conquanto nós sejamos seres espirituais, e as nossas janelas espirituais é o nosso todo perispiritual, essa contraparte imaterial que liga-nos, nós seres espirituais, aqui denominados alma, ao nosso corpo denso dessa dimensão, e que nos dá, quando libertos de alguma forma do momento físico de seres reencarnados, mantém a nossa identidade, inclusive quando perceptível, ou para outros seres espirituais, ou para seres reencarnados que têm uma disposição orgânica que lhes facilita até a percepção de seres espirituais através, aparentemente, dos olhos, mas em que muitas vezes, até com os olhos fechados, somos capazes, quando médiuns, de vidência ou de clarividência, como nós estudamos no Espiritismo. Mas livres do corpo, nós somos um todo, capaz de sentir, ouvir, ver, independentemente da localização do aparente sistema de órgãos que nós usamos aqui na Terra, e que
mantemos com o nosso pensamento, com a nossa capacidade de pensar continuamente como nossa identidade quando somos vistos. Vamos lá, nós estamos livres do corpo e quando somos vistos por outros seres espirituais, dependendo da sua dimensão evolutiva, quanto leitor dos verbos aqui, com nossas características humanas, a que estamos acostumados mentalmente e pela sensoriedade da ligação entre nós, seres espirituais, chamados alma quando encarnados, e com o nosso sistema orgânico perispiritual, que é também, digamos assim, a matriz da nossa forma física provisória e da nossa forma individualizada de sermos perceptíveis lá no plano espiritual. A elaboração do espírito, conforme diz o nosso querido Leon Denis, filósofo e continuador do trabalho de Allan Kardec, de exploramento do Evangelho e da parte científica e filosófica que nós temos encontrado, buscado a compreensão e o aprendizado na ciência, naquele tripé específico que nos trouxe a doutrina espírita. Nós somos donatários da divindade, que fomos também, segundo o Denis, e eu ia dizendo e deixei de dizer, quando ele reflexiona filosoficamente que é a alma, dorme na pedra, sonha na planta, movimenta-se no animal e desperta no homem. Em que um outro filósofo mudou as palavras para dizer que o mineral se vegetaliza, o vegetal se animaliza, o animal se hominiza e o homem se diviniza, conforme a sua sequência evolutiva. O que não quer dizer absolutamente que nós tenhamos sido individualizados com uma sequência de individualizações através dos reinos identificáveis com o indivíduo até agora, que habitou, quem sabe, uma nanocélula ou um ser monocelular do princípio da elaboração de Cristo para o povoamento de animais, de seres da água, de seres da terra, de vegetais e finalmente saindo lá das grutas escuras, o antropóide, que depois sendo elaborado pelas inteligências divinas, veio a nos trazer o Pithecanthropus, que foi o primeiro ser mais identificado com a nossa característica humana, como nós nos apresentamos hoje. Então, somos seres espirituais criados por Deus. Deus, o Pai amantíssimo, o Pai excelente, soberanamente justo e bom. O reconhecemos e devemos amá-lo com a maior das nossas forças sentimentais e também das nossas forças capazes de nos direcionar nas escolhas sobre todas as coisas, porque Ele é realmente o grande Pai. Nós não temos necessidade de ficar preocupados como se individualizaria o ser, se é que se pode dar esse nome a Deus. Ser, na verdade, somos nós, mas então ao magno Criador dos seres, para caracterizá-lo num campo de compreensão dentro dos nossos limites intelectuais. Chamamos-lo Deus, como outras nações denominam de modo diferente, como outras religiões também denominam de modo diferente, mas esse Criador magnânimo, justo e bom, Ele é Deus, o nosso Pai amantíssimo. Somos todos irmãos, pois que todos somos filhos do Pai Supremo, cuja regência sideral, universal, multiuniversal é preponderante na criação desde tempos que não são tempos, porque Deus é o eterno
presente. Deus que não teve nem passado, não tem por vir, Ele é o eterno presente. Os elos que se desenrolam, quaisquer manifestações do universo, são tempos localizados em cada região sideral. Como nós já tivemos ocasião de dizer aqui, a Terra é um orbe que gira em torno de si mesma durante 24 horas e constitui o nosso dia. E a Terra, fazendo a translação ao redor do Sol, na sua trajetória elipsoide, cada volta que a Terra está em torno do Sol corresponde a 365 dos nossos dias, que é um dia da Terra e algumas horas. Se nós pegarmos o nosso sistema solar, o Sol com todos os planetas que orbitam em torno dele, e levarmos para o centro da galáxia, a galáxia nossa, que é a Via Láctea, ela tem uma forma nebulosa elipsoide também, e nós estamos com o nosso Sol, acompanhando o nosso Sol ligeiramente mais próximo da parte exterior da galáxia. Nossa galáxia, que é uma de estupidibilhões de galáxias que estão em todo o universo. Neologismo, estupidibilhões, porque não dá para falar em 50 bilhões de galáxias, em 1 trilhão de galáxias. A gente, tudo que se disser, mesmo com base às vezes na ciência, com as dimensões que o Espiritismo nos conscientiza disso, há dimensões que escapam à capacidade óptica e à capacidade de detectação de ondas de rádio do universo. Imagine então de universos que são invisíveis aos olhos da nossa dimensão. Que poderia o grande Pai esperar dessa família que Ele criou e cria através dos elos? E naquele deslocamento do nosso Sol para a beirada da galáxia, onde é que estariam os dias nossos? Porque nós temos uma idade de tempo que é a translação do nosso sistema solar através da galáxia, e que leva milhares de anos-luz entre um ponto da trajetória da galáxia e o retorno daquele ponto. Cadê o nosso tempo? Se nós formos levados ao centro da galáxia, o nosso tempo vai ser o deslocamento da galáxia de estupidibilhões de estrelas, junto com os estupidibilhões de galáxias iguais, semelhantes ou diferentes da nossa. Que o Criador máximo dessa constelação, dessa big constelação que evoca-nos a grandeza da própria criação, espera da família dele. Nós somos familiares baseados na família, na grande família universal. Quando dizemos assim, nós, ou irmãos, nós vamos refletir, esses irmãos não tem um sentido banal de quem está dirigindo a uma plateia. Esses irmãos quer dizer que realmente, quando assim os chamamos, nós estamos reconhecendo que cada um aqui é a extensão do outro. Da mesma maneira que numa família característica da Terra, que é uma célula que nos ajuda a compreender a extensão familiar do Pai Amantíssimo. Então, as ligações são sempre essas. Nós somos extensões dos nossos irmãos na grande família universal, como somos na família consanguínea. Não podemos negar a importância dessa família consanguínea, ou que no meio dela haja componentes familiares de afeto. Aquele caso da pessoa que recebeu em casa alguém de uma filiação estranha ao DNA dela. De qualquer maneira, é para a gente projetar, a partir da unidade familiar a que pertencemos, a nossa extensão na grande família universal. Agora a questão importante:
Nós temos nos tratado como irmãos? Alguém há que vá responder que sim? Respondam-me, sim ou não? Nós temos nos tratado como irmãos? Recordando aqui uma alocução do Divaldo, que até está disponível aí no YouTube, ele contando que um amigo dele, uma pessoa conhecida dele, né, havia dito para ele, contado para ele um trecho da história pessoal que ele recebera da parte daquela criatura feminina que se ligava a ele pelos afetos característicos aqui do amor pessoal, que sentira dele um enternecimento tão grande no olhar dele, quando ele a olha. Ela se sente invadida por algo que realmente é mesmo indescritível para as palavras humanas, e que ela agradecia pelos olhares fecundos de afeto com que ela se sente olhada pelo seu amor terreno. E que mais? Que essa grandeza do amor dá a ela a certeza de que ela deverá acompanhá-lo em toda a sua jornada de vida aqui, porque também ela tem certeza de olhá-lo com aquele mesmo padrão de olhar afetuoso, e ele confirma que sim. Aí dá para a gente refletir, né? Vamos falar, lembrar como Jesus, enquanto na terra, e depois dele ter partido para as dimensões celestes da sua habitação de Cristo, espiritualmente, sempre olhou a cada um de nós. E vem aquele momento em que ele estava na casa de Simão Bar Jonas, e uma pessoa feminina arrastando em sua história as experiências tristes da lama íntima e do submetimento ao opróbrio e à remuneração do vício da sua então tão distanciada vida do que caracteriza realmente a responsabilidade pessoal e o que fazer no dia a dia da vida. E ela se sentiu invadida. O olhar de Jesus, que estava na casa de Simão, penetrou-lhe o âmago de suas células espirituais, refletindo na sua consciência dimensional de habitantes da terra, que ela se encantou de tal maneira e pronunciou aquela palavra de um significado profundo, reconhecedor e mágico, até se não se saberia explicar a transação de energia que emanava do olhar compassivo e bom de Jesus para ela naquele momento que ela chegou. Ela aproximou-se de Jesus e disse aquela palavra: Rabone, mestre. Aquilo tudo já deu o início da imensa transformação de Maria Madalena, que de repente fez uma revolução íntima mediante a carga amorosa, fecunda, em que Jesus naturalmente se manifestara para ela em sua chegada, e ela tornou-se outra criatura e decididamente passou a ser
frequente, abandonou toda aquela sua vida do pântano moral, compondo-se com as jornadas que diziam respeito à maravilhosa vida de Jesus e à sua doutrina, para nos legar esse entendimento das coisas em que estamos aqui refletindo. E lembrando aqueles momentos que se passaram quando Jesus, denunciado à horda de perseguidores que o levaram aos momentos ímpios do madeiro infamante, ele já com o corpo dependurado na cruz da infâmia, ou antes disso ainda, quando estava lá no átrio em que Pôncio Pilatos se manifestava da maneira como nós conhecemos na história, ele buscava olhar todos os circunstantes e lembrando quando teria editado a Simão Pedro, que era um companheiro notável, trabalhador para a messe que Jesus trazia, em que ele dissera a Pedro, no limiar dos acontecimentos que o levariam àquele madeiro: Simão, até o canto do galo você há de me negar 3 vezes. E quando realmente lá, frente àquele momento de perturbação de toda a comunidade, ele olhara, buscara Pedro, então buscando se tornar assim, não notado, e o olhar dele não era de reprovação a Pedro, era um olhar suave, de misericórdia, nem se diria que era de perdão, porque Jesus não simplesmente perdoava, ele amava, e o amor dele era tão grande que ele realmente não tinha que perdoar, porque o sentimento dele era permanentemente de amor. Ainda assim foi levado àquele madeiro infamante, e enquanto estava naquela agonia, ainda teve o olhar que estava banhado em sangue, quando Maria, vergastada pelo sentimento da perda e dos horrores que envolveram aquele momento de Jesus, falou em voz chorosa e sentimental ao máximo: meu filho. Ela voltou o olhar para Maria e falou: teu filho. Olhou João, jovem discípulo, que ali estava também, num momento de comiseração: mãe, eis aí o teu filho. E ainda olhando João, eis aí a tua mãe. Ele legou todo em sentimento tudo que ele fora do amor materno e do amor filial dele pela mãe, ponderando sobre a consciência e o sentimento de João. Então, irmãos, Cristo afirma-nos, o Evangelho segundo o Espiritismo cumpriu a promessa dele de que mandaria o Consolador, que nos tiraria todas as dúvidas e nos daria mais conhecimento, e que nós, pelo momento histórico, pela razão da lógica e do sentimento religioso que o Espiritismo nos traz, também junto à filosofia, pois que a doutrina espírita se prova quando ela busca trazer a consciência do que somos, de onde viemos, para onde vamos e de
tudo o que nos acontece que a ciência da Terra desconhece, porque ela só diz que está provado aquilo, independente do sentimento de lógica ou do pensamento ou do raciocínio de lógica. Essa ciência materialista só pensa das coisas da nossa dimensão, porque não aceitam aquilo que não possa ser detectado num aparelhamento trabalhado para verificar as coisas materiais, quanto às ponderabilidades do que seja bom ou seja mal, do que precisa ser corrigido organicamente em nós, e daquilo que podemos nos prover de recursos de tecnologia através da ciência. Nós somos o tripé do Espiritismo, da ciência, filosofia e da religião. A ciência estuda esses fenômenos maravilhosos que existem desde toda a história, mas que não tinha ainda arcabouço para ser explicado. Mas desde as pitonisas, os magos e aqueles que respondiam por arautos de falar aos reis das possibilidades, da sequência dos assuntos, de impérios, de reinados. Então a ciência explica todo esse arcabouço em relação à mediunidade, em relação a exatamente o trânsito de comunicação entre o plano espiritual e o plano físico, e as razões que ecoam no plano espiritual e que de lá a Terra vem copiando através da intuição aos cientistas que se sensibilizam com as possibilidades maiores que nós encontramos desde os anos em que foram editados psicografia de Chico Xavier, os livros de André Luiz, nos trazendo notícias, por exemplo, notícias dos anos 1920 e tantos, notícias do que está acontecendo com a tecnologia, na capacidade de transmissão de mensagens, de vídeo e tudo mais aí. É a ciência, a filosofia explicando a nossa situação realmente, de nossa origem, porque estamos aqui e o nosso futuro. E a religião, que é a doação do caminho traçado por Cristo, desde quando Ele repetia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo da mesma maneira que vocês se amam, que é mais ou menos uma tradução de esqueci a palavra, como fala, como é que chama a palavra que diz que uma palavra é sinônimo, né? De sinonímia. A situação de sinonímia, né? Que ocorre, vamos dizer assim, lá no Evangelho, amai ao próximo como a si mesmo, né? Então é a mesma coisa de dizer, amai ao próximo do mesmo modo que o próximo, que você se ama. Quer dizer, é natural, nós já temos falado sobre isso aqui. A verdade é o seguinte: nós temos aí o caminho de Cristo, com adições de conhecimento e de verdadeiras catapultas para nos interessar a buscarmos o real progresso. Nós nos assustamos quando, tipo nesse ambiente nosso aqui, estamos aqui, chegamos, cumprimentamos aqueles que já se apresentaram a nós, sentamos, ouvimos a conversa evangélica, tomamos o passe e começamos a sair, nem olham um para o outro. O olhar ao próximo, reconhecer a presença, não só no ambiente das pessoas que são mais afinizadas, como todos nós que estamos aqui, que nos afinizamos através da doutrina espírita, mas nós passamos um pelo outro, nem olhamos no outro. Acho que Cristo deu-nos a perfeita noção de que se somos irmãos e se quisermos nos comportarmos com a força da exortação de Cristo, de amarmos a Deus sobre todas as